Recentemente, eu gravei um vídeo recitando um poema meu que se chama Ciranda do Amor. Esse poema é parecido com um poema muito famoso da literatura brasileira. Foi escrito por Carlos Drummond de Andrade e se chama Quadrilha. E foi publicado em 1930. O poema é assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Eu tive contato com esse poema nas aulas de literatura, no ensino médio e no cursinho, mas eu confesso que quando eu estava escrevendo o meu poema Ciranda do Amor, eu nem lembrei desse poema de Carlos Drummond de Andrade. Estava ali muito distante na minha memória. Isso é uma coisa legal das artes, né? Quanto mais acesso a obras de arte a gente tem, seja de literatura, seja de pintura, seja de cinema, seja de teatro, mais referências a gente tem, né? Mais bagagem a gente tem. Isso vai nos ajudar no futuro, né? Mesmo que a gente não perceba que essas coisas estão ali acumuladas na nossa mente, na nossa memória. Quando eu estava criando esse poema Ciranda do Amor, na verdade, eu estava lendo um dicionário de rimas e vi que tinha vários nomes que tinham o mesmo final, né? Ana, Juliana, Mariana, Tatiana, e que terminavam com ano também. Adriano, Fabiano, Cristiano, Fulano. E daí eu resolvi brincar com esses nomes e fazer um poema com eles. E daí que ocorreu essa ideia de Ana gostava de Adriano, que gostava de Juliana, que gostava de Fabiano. E assim por diante, até que gostava de Beltrano, que gostava de Ana. Então começa com a Ana e acaba com a Ana, que ficava na janela achando que ninguém gostava dela. Então pode ser interessante mostrar para as crianças esses dois poemas juntos, e comparar e conversar com elas sobre as semelhanças e diferenças. É de um poema feito para adultos, né, Quadrilha, que não tem rima, né, é de outra escola, né, de poética modernista, e o meu, que é um poema infantil, com rimas. Por exemplo, eu uso a palavra gostava, que tem um apelo um pouco mais infantil. Quando eu era criança e eu me apaixonava por uma menina, eu falava que eu gostava dela, né? Eu não falava que eu amava ela. E Carlos Drummond de Andrade, já escrevendo um poema adulto, usou a palavra amava, né? João amava Teresa, que amava Raimundo. Então, está aí uma sutil diferença, né? E também é interessante falar da questão visual. Por quê? O poema infantil tem ilustração. E como que é uma representação visual, né, dessa ideia da quadrilha ou da ciranda do amor? E daí que o ilustrador Lúcio Mazzaro teve essa ideia de fazer uma roda, mas na verdade uma roda em formato de coração. Então o coração é um símbolo do amor. Então fazer uma ciranda do amor, né, em formato de coração seria uma representação visual da ideia transmitida pelo poema. Então, olha quanta coisa legal para se conversar com as crianças, né, mostrando esses dois poemas para elas.